Boa noite, pessoal. Dando então continuidade à discussão que foi momentaneamente interrompida ali por conta da nossa assembleia, né? Que foi finalizada e a gente deixou em aberto a questão da reforma dos corredores. Eu resolvi montar uma maquete eletrônica aqui para que a gente possa visualizar, para que todos consigam visualizar do que a gente estava tratando, né? Então, a proposta seria de nós fazermos a pintura, né, de os corredores ali que dão acesso aos apartamentos e fazer algumas modificações que permitiriam um aumento da sofisticação, da estética, né, uma melhoria também da iluminação. Então, além da pintura nas paredes, a gente também trocaria os modelos de rodapés e vistas de porta, né? E faria daí tudo no branquinho. As portas dos apartamentos a gente faria pintadas de branco para o lado de fora, então seguiria o mesmo padrão que já existe hoje, com as boiseries aqui fixadas nas portas, as molduras, né? Porém, daí essas portas seriam pintadas em branco, então a gente teria portas e caixilhos em branco, e aí as vistas novas com os rodapés novinhos em poliestireno. Aí também a proposta é que seja feita uma espécie de moldura aqui em volta das portas, com o objetivo também de deixar um acabamento um pouco mais suntuoso, assim, né? As portas dos elevadores seriam pintadas no branco, para poder dar um pouco mais de contraste com a parede, e seguiriam também a pintura das portas dos apartamentos. Nas áreas de acesso ali aos apartamentos, a gente também completaria o rebaixamento de gesso, porque hoje a gente tem só uma parte que é o rebaixado em gesso, outra parte fica alta ali, onde tem as lâmpadas hoje, né? A gente completaria esse rebaixamento para que ficasse tudo na mesma altura. Então, os dois lados aqui a gente teria rebaixado em gesso, colocaríamos os sensores e esses sensores acionariam os pontinhos de iluminação que ficariam sobre as boiseries. Ó, eu vou dar uma aproximadinha aqui para que a gente possa falar sobre isso. Então, olhando de lado, a gente teria as molduras na parede. Essas molduras na parede que nós chamamos de boiseries, elas acompanhariam a altura das molduras das portas, para poder ficar com a mesma estética. Dá um estilo mais neoclássico, assim. E aí, então, a gente soltaria o extintor que hoje está preso aqui e deixaria ele apoiado sobre uma estrutura no piso. Isso, por um lado, de questão de segurança, é até interessante, mesmo que ele fique aqui no meio, aqui no canto, a ideia de deslocar ele para o canto para não atrapalhar a estética da moldura, porque hoje eles estão pendurados. Então, se uma mulher, uma pessoa mais idosa ou uma criança uma pessoa mais idosa, uma mulher precisam tirar, é um pouco mais difícil, porque é pesado e é encaixado ali, é ruim de acessar. E para uma criança também não é seguro, porque pode empurrar de baixo para cima e às vezes esse extintor cair. Então, é comum que nos projetos, assim, a gente hoje em dia utiliza esses suportes de piso, porque eles acabam sendo mais acessíveis e seguros, né? Então, a gente faria essa adequação. E aí, privilegiaria a estética e, ao mesmo tempo, também aumentaria a segurança. Aí nós então teríamos dois pontinhos de iluminação aqui que ajudariam a iluminar a parede, ficaria uma iluminação mais indireta. Do outro lado a mesma coisa, e aí nós teríamos sensores que acenderiam essas luzes aqui, dos dois lados. Deixa eu ir do lado de cá também, a mesma coisa, sensor para acender essas duas luzinhas que dão acesso para os apartamentos. Aqui no centro nós teríamos a iluminação de LED, então por fita de LED aqui, né? A gente faria um perfil com fita de LED, e aí todo esse perfil acenderia a partir do momento que a pessoa abrisse a porta do elevador. Então são três sensores 360, e aí esses sensores 360, sendo aberta a porta aqui da escada, ou saindo por uma das portas do elevador, dos elevadores, no caso, acenderia tudo isso daqui. Isso melhoraria a iluminação do andar, deixaria uma iluminação mais bonita, também estética, e ao mesmo tempo a gente conseguiria ter algum grau de economia. Primeiro, por alterar tudo para LED, e segundo, porque não tendo ninguém no corredor, os corredores voltariam a ficar apagados. Porque aqui, por exemplo, no corredor a gente tem essa possibilidade, né? Fica apagado quando não tem ninguém, mas tem alguns andares que a luz fica acesa ininterruptamente. Então, voltaria a ter a possibilidade de ter tudo apagado. Então, representaria uma economia não só quando acesa por conta do LED, mas também apagaria. E aí a gente faria um rebaixo de gesso bem mais discreto, só para poder
aplicar essa iluminação e para também esconder a fiação do sensor, né? Que hoje aqui é laje, a gente rebaixaria só um pouquinho, não tanto quanto aqui, que ficaria na altura das vigas, né? Então hoje a gente já tem uma parte que está na altura da viga, para quem está aí, é só sair na porta e olhar que já vai conseguir entender. Só que aí hoje uma outra parte é mais alta. Essa parte mais alta a gente nivelaria e faria tudo com gesso na mesma altura. Como está aqui na imagem, bem como está aqui. Eu também vou colocar no grupo, além desse vídeo aqui explicando, 3 imagens que são renders, não estão numa excelente qualidade, porque tem programas específicos para isso, e aí não é o caso aqui de utilizar esse tipo de programa, mas são imagens que conseguem elucidar como ficaria com a iluminação, o efeito de luz e sombra e tudo mais. Para o lado oposto aqui da escada, então nós também faremos rodapé e as vistas das portas, ó, a vista das portas, não, da porta corta-fogo, né? E aí as caixinhas que hoje estão em madeira, a gente pintaria na mesma cor da parede, então ficaria bem mais discreto, tá vendo? Ficaria bem mais discreto, a porta corta-fogo branquinha, como as outras demais portas, e aí a estética ficaria desse jeito. Então, a gente basicamente teria duas cores. As portas seriam brancas e as paredes e essas portinhas que hoje são de madeira ficariam todas da mesma cor, que é exatamente a mesma cor que está lá embaixo, como já foi aprovado na Assembleia, né? Então, como na Assembleia a gente já aprovou que a pintura dos corredores vai ocorrer de qualquer forma, certo? A pintura dos corredores vai ocorrer de qualquer forma. E aí, mesmo que a gente não faça não antecipe essas alterações aqui, mas a gente esse ano pretende subir fazendo a pintura dos corredores. E nessa pintura a gente já vai pintar essas duas portinhas de madeira. E o tom vai ser o mesmo tom que foi usado lá embaixo, que é o ouro branco, que foi aquele que a gente aprovou na nossa última assembleia. Então aqui nada mudou, ok? Nada mudou, segue tudo como antes. Com relação ao piso, alguns colegas apresentaram preocupação sobre, pode sair de linha e tudo mais, né? Qual que é a proposta? Hoje, se a gente olhar para o nosso piso, a gente vai perceber que tem uma parte que moldura, assim, né? Faz tudo em volta, todo o contorno do piso. Esse contorno, a proposta de alguns colegas foi de fazer em preto, que aí também dá esse toque neoclássico, né? Traz esse toque neoclássico com essa moldura assim, fica também com um acabamento mais luxuoso. Então a ideia seria essa, nós trabalharemos com porcelanato 60 por 1,20 aqui no meio, ó, retangulares 60 por 1,20, e as bordas seriam feitas em porcelanato também. Aqui as bordas do preto seriam porcelanato preto polido, simplesmente isso. E aí essas peças de 60 por 1,20 seria um porcelanato cinza, de preferência numa cor sólida, ou seja, sem muitas texturas, sem nada assim. Por quê? Porque se a gente tiver duas cores em padrão sólido, a gente consegue padronizar, e mesmo que sejam comprados em momentos diferentes, lotes diferentes, as tonalidades geralmente permanecem. Então, são coisas que não saem de linha, né? Cinza claro e preto não vai sair de linha nunca. Então, mesmo quem compre de um fornecedor, compre de outro, compre numa loja, compre na outra, a gente vai ter o padrão. E aí, se vocês aprovarem esse modelo como está aqui, então das portas branquinhas e tudo mais, que é uma das coisas que a gente vai abrir para votação, vai ser feito um memorial descritivo dizendo assim, ó, rodapés, Santa Luzia, 7 centímetros, branco, poliestireno. Daí, sempre que for feito qualquer tipo de alteração, vai ter que seguir aquilo que está no memorial descritivo que está sendo aprovado, que vai ser aprovado nesse projeto aqui. Então, assim, ó, esse projeto, como tá aqui, vai gerar um memorial descritivo e esse memorial descritivo tem que ser seguido por todos. Então, mesmo lá no futuro, quando precisar fazer uma substituição, danificou alguma coisa e tudo mais, nós vamos ter o memorial descritivo dizendo qual que é a cor da tinta, qual que é o modelo de rodapé, qual que é o modelo de vista, qual tinta que foi pintada, é tinta esmalte branco aqui, é tinta esmalte branco, então vai ser com algum grau de brilho? Sim. Então, uma tinta com brilho. Tinta esmalte com brilho branco. Base água ou base solvente. E aí sempre vai ser utilizado o mesmo padrão para a pintura das portas, para a pintura das paredes, ó. Tinta souvenir, padrão ouro branco. Tinta fosca souvenir, padrão ouro branco. E aí vai estar lá descrito bonitinho. Então a gente vai fazer um memorial descritivo, todo bonitinho, modelo da Boiserie. Boiserie, 4 centímetros, Santa Luzia. E aí vai estar lá o modelinho. E no porcelanato não vai ser diferente. A gente vai pegar as amostras do porcelanato que for comprado para fazer o padrão, e aí essas amostras vão ficar junto com o memorial descritivo à disposição de qualquer morador.
Sempre que precisar, por exemplo, fazer uma compra, danificou uma peça, precisa comprar outra, vai estar no meu manual descritivo. Porcelanato 60 por 20, Eliane, cinza claro, e aí se tiver algum outro nome, tal nome. E aí vai ter um pedacinho do porcelanato de amostra, mais essa descrição completa do material. E aí não tem chance de ter problema, né? De ter perda de, saiu de linha, um produto, a gente vai trabalhar com produtos que estão aí sempre. Por exemplo, tem linhas da Eliane, tipo o Munari, o nome de uma linha, que é uma linha que já está aí, sei lá, há mais de 8 anos. Não tira de padrão porque todo mundo gosta, todo mundo sempre compra, e aí não tem erro. Então fica montado desse jeito. Então, para quem tem essa preocupação, não precisaria ter essa preocupação. O segundo ponto, pessoal, é que uma vez aprovado esse projeto, como quem estava na reunião ouviu e quem não estava na reunião gostaria de escrever aqui, foi discutido que alguns moradores gostariam de antecipar essa reforma, porque o que que nós pretendemos fazer? Fazer a pintura das paredes, né? Está bem prejudicado alguns andares, então a gente vai fazer a pintura. Só que essa pintura das paredes, elas não vão acompanhar, por exemplo, a pintura das portas dos apartamentos, né? Porque a gente não vai mexer nisso agora. A gente não vai fazer o gesso nesse ano, a gente não vai fazer isso esse ano. Então, a gente tendo o projeto definido, ok, mas essas coisas não vão ser feitas esse ano porque nós temos outras prioridades ali de correção de algumas coisas que são estruturais no prédio ainda. E a gente está dando prioridade para essas coisas estruturais. E para finalização do salão de festas, mexer no móvel do salão de festa está cheio de cupim. Então, temos algumas outras coisas que são prioridade. Porém, tem alguns moradores que, tendo esse projeto na mão, eles gostariam de antecipar. Qual que é o nosso acordo? O acordo é, os 4 moradores do andar têm que estar em comum acordo de dividir os custos da antecipação da reforma. Então, por exemplo, ó, a reforma vai acontecer dos corredores no ano que vem, mas eu quero fazer a minha esse ano. Como alguns colegas, por exemplo, ali, o Silvio, na reunião, manifestou, né? Não, eu gostaria de reformar o meu corredor, porque fui mais prejudicado durante a pintura do prédio. E é verdade, assim, lá em cima tá bem feio, porque os pintores passavam por lá pelo andar deles para poder acessar o telhado e pintar a fachada, então ficou bem destruído. E eles gostariam de antecipar. Só que para poder fazer essa antecipação, a gente precisa, todo mundo precisa chegar num consenso que é possível ser feito isso. Por quê? Primeiro, porque eles vão investir do bolso deles. E para que isso aconteça, qual que é a regra que a gente tem que estabelecer? Todos os moradores têm que estar de acordo que se os 4 moradores do andar chegarem num acordo entre eles, eles podem antecipar. Então, essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é: o projeto está aprovado? Tá. Vocês gostaram? É isso aqui? E a gente vai ter a votação ali, né? Que vai entrar pela BR Condos amanhã. Amanhã, quando eu digo é dia 17, ela vai ficar disponível do dia 17 do 2 ao dia 28 do 2 para que a maioria das pessoas vote. O projeto está aprovado? O projeto está aprovado. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: se os 4 moradores chegarem num consenso de dividir entre eles os custos da revitalização do seu próprio corredor, esse projeto pode ser antecipado? Os moradores podem fazer a reforma por conta própria? E aí todo mundo tem que chegar num consenso se isso é possível. Se for possível, eu particularmente não vejo problema, mas tem gente que de repente não vai querer, não se sente confortável, porque não vai querer dividir os custos com os outros moradores, aí cada um decide da sua forma. Alguns moradores veem como de uma forma, outros veem de outra, como foi na reunião, mas de toda forma a questão é essa. Se os 4 no corredor chegarem num consenso, beleza, vamos fazer antes? Vamos dividir o custo? Tá todo mundo de acordo? Tá. E aí feito isso, antecipa e aí faz a reforma no corredor. Faz a reforma no corredor. Que reforma? Segue exatamente o memorial descritivo que está aqui. Vai ter que ser esse projeto. Então, vai ter um padrão. O padrão é esse, se todo mundo estiver de acordo. A única coisa que os moradores vão fazer vai ser antecipar. Ok. Então, sim ou não para antecipação. Essa é a segunda questão. A terceira questão é: esses moradores que estão antecipando esse investimento, lá na frente, esse investimento vai ser feito de todo jeito, certo? O condomínio vai fazer essa reforma, ele só não vai fazer neste ano. Beleza, se os moradores anteciparem, porque quiseram antecipar, querem deixar o corredor bonitinho e tal, chegaram num consenso, querem ratear o custo, ok. Quando chegar lá na frente e o condomínio for fazer, o andar deles não vai precisar ser feito. Então, logo, o custo da obra vai ser mais barato. O que os moradores que estão propondo fazer essa antecipação entendem é que
que uma vez que eles já desembolsaram para poder fazer a reforma do corredor deles, não é justo que seja desembolsado de novo, ou seja, que eles paguem pela reforma dos outros corredores. O que de certa forma faz algum sentido. Então, por exemplo, antecipei a minha reforma do meu corredor. Quando chegar lá na frente que for ratear entre todos os moradores, os outros corredores todos que forem reformados, esses moradores não entrariam nesse rateio. Por quê? Porque eles já pagaram antes. Eles pagaram do próprio bolso, anteciparam a obra, então lá na frente eles não vão querer pagar de novo. E aí, mas para isso todo mundo tem que entender, ok, ok. Então a terceira pergunta é: uma vez que os moradores resolveram antecipar a reforma, anteciparam a reforma, executaram exatamente como está aqui no projeto. Lá na frente, quando o condomínio for fazer todos os outros andares, essas pessoas, é justo que essas pessoas entrem no rateio? Se vocês entenderem que, ok, tem que participar do rateio de novo, a resposta é sim. Se achar que não precisa participar do rateio, está de fora do rateio, aí a resposta é não. Mas aí as perguntas estão bem claras e são essas três questões que a gente precisa saber. Primeiro, o projeto está aprovado? Segundo, os moradores que quiserem podem antecipar? E terceiro, uma vez que eles antecipem, eles vão precisar pagar de novo depois ou não? Entende? Então a gente precisa dessas três respostas para poder avançar com a questão. E aí fica então de novo aberto do dia 17 do 2, ou seja, amanhã, até o dia 28 do 2. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode ser pelo grupo ou pode ser no privado, eu fico à disposição. Em seguida, eu também vou mandar as imagens ali com a iluminação aplicada para que se avalie se todos estão de acordo, certo? Muito obrigado pela atenção de todos aí. Boa noite.